Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso novo projeto que vai mostrar que você pode ter mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. Isso tudo sem blá 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 teórico, sem palavras difíceis, uma conversa informal, uma conversa entre amigas. Queremos trazer vocês para essa mesa e conversar conversas do nosso dia a dia, que foi assim que surgiu a ideia do podcast, numa conversa, no dia a dia, numa piscina, né, gurias? Lembra? Estávamos lá. Olhamos que quando a gente está junto, o engajamento nas nossas redes sociais cresce muito, né? E com isso a gente pensou, bom, por que a gente não aproveita esse engajamento para passar conteúdo do que a gente tem em comum, que é a saúde, né? Eu lembro que a Gisele sempre fala que sabe um monte de coisa e que podia dividir esse conhecimento com mais gente. A gente sempre estava conversando sobre curiosidades de alimentação, de qualidade de vida, de atividade física. E a gente sempre, nossa, seria muito legal a gente bater um papo, poder levar alguma informação, coisas assim que parece simples para nós, mas que às vezes pode atingir as pessoas de uma maneira impactante, que vai mudar realmente a sua vida e a sua saúde. E daí entrou nessa nossa ideia a Carla, que estava fazendo o doutorado dela, e a gente chegava, perguntava muita coisa para ela. E ela abraçou essa ideia conosco e a gente está aqui, tentando fazer esse nosso podcast, tentando levar conhecimento e a gente aprender junto também, né? Isso aí, gurias. Na verdade, o que a gente quer mostrar, assim, que a gente quer compartilhar não só as conversas que nós tínhamos, né, mas trazer o conteúdo, assim, uma informação relevante, né? E quando surgiu a ideia, a gente pensou inicialmente nós as três, mas nós precisávamos de mais pessoas, mais especialidades que trouxessem um peso para o podcast, né? Por isso que a gente pensou na Gypsy, que a gente pensou na Cíntia, a gente pensou em várias pessoas diferentes, assim, acho que tem muita gente para contribuir, mas a gente deu uma segurada, né? Porque 5 mulheres já é suficiente, né, guria? Né? Então, assim, o que chamou a atenção, assim, a Gypsy é uma mulher super dinâmica, né? Uma cirurgiã, ela tem um trabalho super relevante aqui em Cruz Alta. Então a gente conversou com ela, a Gypsy já está trabalhando nessa parte, entrando nas coisas da mídia social, e a gente pediu para que ela colaborasse e aceitou, né, esse projeto. Foi um desafio pessoal, né? Porque quem me conhece sabe que não é fácil para mim estar falando em público. É difícil depois dessa parte inicial, até vai, mas o start para mim é muito difícil. E eu conheço todo mundo aqui, mas ter essa relevância de uma amizade de infância, que eu sou amiga da Gabriela há mais de muitos anos, melhor não falar. Então isso me trouxe uma certa familiaridade. E depois que eu tive esse contato numa live, que eu fui pega de surpresa pela Cíntia, vamos fazer uma live, e de um dia para o outro saiu uma live, foi super bacana a troca que a gente teve. Foi uma conversa de dia a dia, de 2 amigas batendo um papo, trocando ideias e trazendo justamente isso, conteúdo de relevância, conteúdos que possam realmente impactar a vida das pessoas que podem vir a escutar, nem que seja um pedacinho dessa nossa conversa. Então foi super bacana mais um desafio que a Cíntia me levou, e agora estamos aqui juntos de novo. Pois é, mas eu acho que é engraçado esse desafio, porque a gente fez uma live de 50 minutos, em que tu deixa uma lavada, né? Tu não tinha nervosismo nenhum, tava com a luz boa, tava tudo bom, tava zen. E a gente combinou de fazer uma live curtinha e saiu era um tema inesgotável praticamente o nosso, né? A gente quase que trabalha na mesma área, né? Mas agora falando assim da minha participação no grupo, eu acho que provavelmente a ideia de vocês veio da Carla, né? Porque eu e a Carla já vínhamos falando há muito tempo sobre investir nas mídias, afinal de contas a gente está aqui em 2023, né? E as pessoas procuram muito os profissionais e informação no celular, ou seja no Google, seja no Instagram, e de alguma forma ou outra, né, eu sentia que eu já tinha alguma idade, alguma experiência e conteúdo para passar. E eu conversava muito contigo, que é minha conterrânea pelotense, outra amiga de longa data, que eu também... É uma amiga que eu tentava instigar para trazer conhecimento, porque na verdade eu via muito valor no teu conteúdo. E tu não sabia ainda explorar aquela parte que poderia atingir tantas pessoas, que são as pessoas que ainda não têm as doenças, e falar de prevenção.
Então, acho que a sementinha aí já tava voando, já sendo plantada. E agora concluindo aqui, né, gurias, essa nossa primeira apresentação, eu quero dizer para vocês que tem sido um prazer conviver com vocês. As nossas reuniões têm sido muito divertidas, muito prazerosas. A gente realmente não precisa ensaiar esse podcast, porque eu acho que a gente tem muito conteúdo relevante e divertido para passar. Um brinde aqui com café para Aí, o que eu noto, o start. E o que eu tenho notado, que as pessoas, só da gente estar se reunindo, da gente estar conversando, colocando fotos das nossas reuniões, elas já estão assim, o que vocês estão fazendo? Vocês vão montar uma clínica? O que vocês vão fazer? Vocês estão fazendo um grupo de estudos? E é legal, porque a gente vê que as pessoas estão acompanhando, então isso é importante, né? Porque a finalidade nossa é essa, né? Que a gente seja acompanhado. Claro. E ter um feedback das pessoas. Grande para conseguir justamente isso, levar o nosso conteúdo que a princípio ficava entre nós, agora para mais pessoas. Acho que essa troca vai ser muito interessante. Eu acho que de certa forma a gente acabou aparecendo um pouco, gerando alguma curiosidade, porque a gente tem algum tempo de estrada aqui, né? Não é tanto tempo assim, mas uma experiência boa, né? A gente tem algum tempo de estrada aqui, nós. Não tem uma recém-formada. Nós 5, nós temos tempo de estrada como indivíduos, então a gente tem muitas experiências que a gente viveu, tanto boas quanto negativas, o que gerou com certeza muito aprendizado para todo mundo, mas também a gente tem uma história pessoal de estudo e de investimento na nossa carreira que está fazendo parte dessa mesa aqui hoje. Então eu acho que está na hora da gente se apresentar aqui para os nossos ouvintes, para que a gente conte de onde é que a gente veio, como é que a gente veio parar aqui, nós 5 juntas. Quem que vai começar? Quem que vai começar? Vai lá, Carla, vai lá. Então tá, acho que tudo tem uma conexão, né? Embora a gente não perceba, não observe no início, mas eu sou de Pelotas, tá? Eu sou pelotense, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas. Eu iniciei, olha como a vida são ciclos, né? Eu iniciei a minha residência, eu fazia medicina preventiva. Ai, não me lembrava disso. Você tinha contado. Mas na verdade o meu sonho depois passou a ser oncologista, né? Então eu fiquei 1 ano lá fazendo medicina preventiva, que eu fazia exatamente o que as coisas giraram e voltou para, né, nesse momento aqui. Depois eu acabei indo para Santa Maria, fiz medicina interna, fiz onco. Eu cheguei aqui em 2006, né, como oncologista, comecei a trabalhar aqui em Cruz Alta, fiz muitos amigos aqui, tive 2 filhos cruzaltenses, né, isso é uma coisa que, né, fez eu amar mais o lugar e querer ficar aqui. Tu bebeu água da fonte. Bebeu água da panelinha. Nos deram água dessa panela aí, sem avisar. Mais gente bebeu água, né? Mais gente bebeu. O pessoal do Pelotas tomando água. O que eu percebi, assim, ó, depois que eu tava há 10 anos aqui trabalhando como oncologista, sempre tentando fazer curso no Brasil, fora do Brasil, porque eu tenho essa característica de sempre querer mais. Um dia eu acordei e disse pro meu marido assim, hoje eu vou me inscrever no mestrado. Qual é o melhor? CAPES, tanto, né? Vou lá, eu vou me inscrever. Aí a gente foi para Porto Alegre, fiz minha inscrição, levei currículo, fiz prova. E aí, uma semana depois, veio o resultado que eu tinha sido aprovada. Eu disse, olha, eu passei. Como é que tu vai fazer? Não sei. Mas começou em 2016, aí eu fiz 2 anos. Em medicina, tá? Minha área de concentração é biologia, tá? Parte bioquímica, molecular. Eu estudei muito câncer de próstata no meu mestrado e doutorado. Sim. Aí acabei emendando quando terminou ali em 2018, no final, eu vou fazer doutorado e emendei, veio a pandemia e eu fazendo e aquilo ali terminei no ano passado e isso me deu uma coisa assim boa, né? Eu fiz o que eu queria fazer, então profissionalmente é isso. Aí de um tempo pra cá, por causa dessa sementinha lá da Cíntia, né? Vamos falar nas mídias sociais, faz um vídeo. Não, Cíntia, eu não sou dessa geração, não é pra mim. Mas eu sou dessa geração, bem jovem. Isso. Mas é outra que saiu falando e falando. Isso aí. Muita vergonha e desafio. Sim. E é muito legal, porque qualquer informação que passa ali, principalmente de prevenção do câncer,
as pessoas começam, às vezes, a mudar o comportamento e ver que, nossa, ó. E eu achei interessante que ela pegou esse gancho porque a gente liga a profissional oncologista à doença, né? Então, tu puxar isso da prevenção, quem é que vai saber mais da prevenção do câncer do que quem trata o câncer? Então, eu achei que acaba chamando a atenção muito do público e para se cuidar, principalmente, né? Não, eu acho que não só isso, assim, a gente liga muito a oncologia, a cancerologia, muito a tristeza, né? Então, assim, é um diagnóstico que é uma sentença de morte. E quando a gente dá um passo atrás e começa a falar que não é bem assim, que existe vida de qualidade depois do diagnóstico, que existe cura também depois desse diagnóstico, e que o primeiro passo talvez seja agora começar a prestar atenção nisso e ter uma qualidade de vida melhor, prestar atenção um pouquinho no que eu estou fazendo agora quando jovem ainda, eu acho que veio muito a agregar em começar a ebulir esse tipo de assunto. Mas tu e eu, a gente também trabalha assim com coisas horrendas também, né? Uma amputação de membro por uma oclusão arterial, aí eu pego um safenado, infartado. É engraçado isso, porque você sabe que tem essa característica meio assim de filme de terror, mais sombria, caveiras, essas coisas assim. E há uns dias atrás eu estava conversando com umas meninas, com umas estudantes de medicina que queriam saber sobre a área cirúrgica, sobre ser uma mulher cirurgiã, que isso pode não parecer, mas é muito difícil. Né? Ainda é difícil, né? É difícil. E a gente conversando sobre isso, e elas falaram, me manda fotos da tua residência, manda vídeo, manda tudo que tu tiver. Eu fui fazer um apanhado geral, eu não tinha tanta coisa assim, porque na época a gente não tinha. E eu fico pensando assim, cara, como é que eu fiz a residência sem WhatsApp? Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês fizeram residência sem WhatsApp? Eu tinha Palme, lembra do Palme? Então assim, alguém ligava, a gente já tinha celular, mas alguém ligava do hospital, então podia dizer assim, me manda a imagem. Não, eu largava o que você estava fazendo e saía correndo. E aí eu mandei pra elas o vídeo da minha primeira amputação de perna. Né? Pra mim aquilo é um orgulho, porque, né? Elas não conseguiram olhar. Elas não conseguiram olhar o vídeo, né? Porque tem esse olhar simplesmente da parte técnica, é sangue pra tudo. Não vou postar, relaxa. Mas é pesado. É pesado, mas o que acontece? Quando a gente começa a perceber que aquela amputação de perna vai impactar diretamente na qualidade de vida daquele paciente, que é aquele paciente que vai salvar uma vida, né? É só uma perna. Quando a gente começa a passar isso pro paciente, ele começa a entender que é só uma perna e não a vida dele, que é um paciente que não dorme há semanas, há meses por causa da dor, e tu tira aquela perna e ele tem a primeira noite descansado, de sono, muda, entendeu? Não é mais uma cirurgia sangrenta, não é mais uma coisa horrível, não é uma mutilação, não. A gente tá salvando uma vida. Mas o melhor é que a gente possa ensinar a não ocluir uma artéria. Com certeza. Prevenir, é o nosso intuito. Prevenir um pé diabético avançado. Tá, mas vamos aproveitar aqui o engate. Conta pra nossa formação aí. Então, eu sou cruzaltense e bebi muita água da panelinha e sempre tive essa coisa de voltar pra Cruz Alta. Tu nasceu e bebeu água da panelinha, foi mecônio, não? Fui banhada, eu acho que já meu primeiro banho foi na água da panelinha. E sempre quis voltar pra Cruz Alta, sempre quis fazer a diferença aqui. Eu escolhi medicina porque eu tenho um tio que é médico sem fronteira, então eu era fascinada com essa coisa. Eu quero ser médica sem fronteira, eu quero viajar o mundo. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que só a clínica eu não tenho esse perfil. E eu acho que dá pra ver. Eu tenho mais esse perfil da cirurgia e tudo mais, e eu acabei me encantando pela cirurgia. E logo que eu fiz a minha formação em Caxias, depois eu fui pro Paraná, para uma cidade chamada Campo Largo, que é na região metropolitana de Curitiba, e lá fiz cirurgia geral e queria fazer cirurgia do trauma, que é a cirurgia mais hardcore que tem, assim, mais punk, né? Só que ela é incompatível com Cruz Alta, porque é uma residência que eu tenho que viver de pronto-socorro, né? Eu preciso de acidente, baleado, esse tipo de coisa, que não condiz com o que eu queria. Então, com isso, hoje o meu colega e o meu sócio me ligou e disse, olha, o que tu tá pensando em fazer? Não sei ainda. Ele, quem sabe tu faz vascular e volta pra Cruz Alta e vem trabalhar comigo? Sei lá,
Foi plantada uma sementinha. E aí eu comecei a pensar assim, qual que é o pior trauma que tem, que a gente mais tem medo quando acontece? É o trauma vascular, porque sangra até morrer. É esse que eu vou fazer. Então, eu escolhi vascular por causa disso. Sempre gostei da adrenalina, sempre gostei de tomadas de decisões rápidas, de ser muito incisiva e muito objetiva, e por isso que eu acabei escolhendo isso. E aí, terminei minha formação, fui pra França fazer algumas coisas, quase fiz ortopedia, que também é mais ou menos afim, e acabei voltando para Cruz Alta, e aqui fui pegas com vários desafios, e eu acho que é isso que acontece muito na minha vida, eu tenho ondas de coisas que acontecem. Eu fui pega de surpresa e me convidaram para coordenar uma UTI. E eu assumi a UTI 6 meses antes de uma pandemia. E veio o Covid. E nesses 2 anos de pandemia, coordenando a UTI aqui do Hospital Santa Lúcia, eu amadureci mais do que meus 39 anos hoje. E foram experiências fantásticas, em que a gente conseguiu salvar vidas, mas eu nunca assinei tanto atestado de óbito. Então isso endurece um pouco a gente também. E depois disso, não quero isso, vou largar tudo, vou virar hippie, vou vender minha arte na praia. E aí veio o convite para a direção técnica de São Vicente. E aí eu caí de novo nessa nova onda de novidade e percebi o quê? Que eu não preciso ser médica sem fronteira, eu não preciso atravessar um oceano para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso fazer isso dentro da nossa cidade, por que não começar por aí? Né? Então eu acho que voltamos a impacto positivo na vida das pessoas, né? E o que tu vem trazer para nós, Gisele? Nos conta aí. Eu sou cruzaltense, né? Também. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, depois eu fui embora, morei em vários lugares e fiz endodontia, que é o tratamento de canal, e trabalho há mais de 20 anos fazendo tratamento de canal, basicamente. Mas chegou um ponto, assim, que, tipo, o tratamento de canal, ninguém sabe muito bem o que é, né? Então, as pessoas me mandam, geralmente, colegas que me mandam indicação do paciente, e a pessoa tem medo, então ninguém quer fazer um tratamento de canal. E a pessoa vai embora, ela só lembra de mim, tipo, se não vê o dente, né? Claro. E aquilo eu gosto muito de fazer. É o meu perfil, assim. Mas aí chegou um tempo também que eu comecei a querer alguma coisa diferente, né? Talvez um desafio. E aí começou a harmonização orofacial na odontologia. Eu achei que eu tinha um pouco de afinidade nessa área. E aí eu fiz um curso e um professor falou assim, eu acho que tu tinha que seguir na harmonização, porque tu tem uma técnica boa e tu tem uma coisa que às vezes tem muito dentista que não tem, é o feeling de saber o que fazer e o ponto que parar. E aí eu fui fazendo cursos até que eu resolvi, não, já que eu vou entrar nessa área, vou fazer uma especialização e estou conciliando a parte da endodontia, a parte de dentista, que eu acho que é muito importante, né, porque tu pode estar com o rosto perfeito, mas se tu não tiver os dentes, não tiver saúde bucal, tu se perde tudo, não, perde arrumação, perde dinheiro, não tem que substitua, né? Então eu ainda me considero uma dentista raiz, porque é o que me salta aos olhos são os dentes e é a saúde, que é impossível tu ter saúde se tu não tiver saúde bucal. Não existe saúde no corpo, saúde começa pela boca, uma realidade só. Mas toda essa área da estética, que é uma área também que é legal, que as pessoas também gostam de estar bonitas, também querem, né? As pessoas estão vivendo mais autoestima, então eu acho que misturam um pouco, sabe? Eu sei que tem até um pouco de preconceito de alguns médicos que acham que dentista não podia, que isso é coisa de dermato, mas eu acho que o dentista tem que saber até onde ele vai, até o seu limite. E acho que a gente estuda muito anatomia de cabeça e pescoço, a gente estuda muito. Então, assim, a gente não perde em estudo, porque o mesmo dermato, ele fez a medicina, mas ele teve 2 anos de dermatologia. Então, eu acho que, né, tu saber o teu limite. E eu tô nessa área, tô achando muito legal, faço um trabalho bem de conscientização das pessoas, que às vezes as pessoas chegam e querem, ninguém vai transformar ninguém vai diminuir 20 anos a idade, não, faz uma plástica.
mas dá uma melhorada na qualidade de vida, dá uma melhorada na autoestima e eu acho que isso é muito legal. E tu, cara? E eu, Conta pra nós aí. como é que a nutrição surgiu, né? Em 2 pontos importantes. Um, que eu sempre gostei de fazer dieta. Nunca tive problema com peso, mas sempre gostava de me desafiar naquela coisa da dieta. Então, quando eu era adolescente, eu inventava minhas dietas. Eu fazia, essa semana eu vou fazer dieta da gelatina. Só que eu não sabia nada, né? Daí eu inventava. Daí eu ficava uma semana comendo só gelatina. Que legal isso. Da USP. Não, a da USP era a mais estudada que eu tinha feito, foi a da USP, né? Que era uma dieta bem popular. Era da USP, pelo menos não era da Gabriela, lá, adolescente, né? Mas era uma dieta, tipo uma dieta da proteína, assim, bastante proteína. Daí fazia dieta que só ia comer melancia. E assim eu ia me desafiando, mas, claro, com conhecimento nenhum. Isso, inclusive, me despertou até uma patologia, porque daí acabava que eu gostava tanto de fazer dieta que eu acabei desenvolvendo uma bulimia ali naquele período. Mas, e junto com isso, gostando dessa parte alimentar, eu estava na dúvida na faculdade de odonto e de nutrição. Eu fui numa nutricionista nesse período de tratamento dessa bulimia, e essa nutricionista, eu me encantei com ela, porque eu gostava de fazer dieta, mas não sabia nada. Então, meu Deus, ela sabia tudo. Então, ela me explicava por que aquele alimento era importante, não sei o que, e aquilo ali me conquistou. E eu saí de lá feliz, assim, querendo saber mais sobre os alimentos. Mas tinha dúvida entre fazer odonto ou nutrição. Daí, no colégio, né, a gente foi conhecer a universidade, aquele período de 3º ano ali pra ver, e a Gipsy me disse, Gabi, aqui em Cruz Alta tem nutrição. E eu tomei banho na água da panelinha, eu acho, porque o meu objetivo maior era não sair de Cruz Alta. Então, bom, fechou. Tem uma faculdade na minha cidade, que eu não preciso sair, estudando uma coisa que eu sempre gostei. E daí escolhi a nutrição. Legal. E daí, a partir daí, comecei a realmente entender, né, o processo de dieta, que não precisa ser uma dieta de emagrecimento. Dieta é toda a alimentação que a gente faz. Então, eu vivo em dieta e eu adoro viver em dieta ainda, desde aquela época. Mas hoje em dia eu sei fazer uma dieta, mas ainda eu me aventuro testando algumas coisas. Então, eu gosto de me desafiar nesse período. Então, às vezes faço umas dietas cetogênicas no intuito de conhecer a alimentação, até para testar e me colocar no lugar do paciente. Então, como é que eu vou prescrever para ti uma dieta cetogênica se eu não sei a dificuldade que tu vai passar? Então, claro que para mim é voltado não para emagrecimento. Então, eu sei calcular o valor energético que eu preciso fazendo uma dieta cetogênica que não vai prejudicar meu peso, minha massa muscular, nem gordura, né? E daí comecei a faculdade, fiz a parte clínica, que era a parte clínica que eu sempre gostei, então nutrição clínica, pós-graduação, abri uma loja de suplementos, que foi também um desafio ali, nunca tinha trabalhado em comércio, nada, apesar do meu pai ser muito comerciante, eu não tinha nada de comerciante. Mas foi ótimo porque eu mergulhei na nutrição esportiva e que me conquistou muito também, porque tu consegue aplicar a nutrição esportiva não para aquele profissional atleta, mas para o nosso dia a dia. Então, tu usar a nutrição esportiva para o nosso dia a dia acaba mudando a composição corporal, tu trabalha muito mais em cima da composição corporal do que no emagrecimento. Tu quiseste dizer nosso dia a dia, pessoas normais, assim, pessoas normais que não estão tentando ser alterofilista, não é isso? Nós, menos a Gabriela. Ah, entendi isso, porque ela tem 1% de gordura corporal, tem as veias todas aparecendo. Não sei como ela surgiu. E agora ela é quase rata de academia. Né? Também. Fazendo atividades. E hoje ela tem aquele tríceps ali bem definido, né, da Jennifer Aniston. Né? Ora. Mas eu acho que a atividade física só não gosta quem não faz. Quem não faz. A pessoa ela tem que passar aquele tempo, aquele período, acho que uns 20 dias, um mês, que tu tá com preguiça, que tu acha ruim. Porque depois não tem como tu não gostar, é uma coisa que só te puxa pra cima. Então a nutrição esportiva veio com a loja e daí me forçou a estudar um pouco isso também, porque eu tinha que vender um produto que eu não conhecia. Na faculdade a gente não tem nutrição esportiva na minha época, hoje em dia tem. Prova tudo, né? Provo tudo. E sim, a minha filha agora tá fazendo academia e coisa, e hoje em dia eu uso pouco suplemento. Sim. E daí ela, ai mãe, tu não toma não sei o que, não sei. Filha, eu já tomei tudo, já deu agora a minha fase de suplementar um monte de coisa. Já suplementei um monte de coisa. Hoje em dia já sei o que funciona pra mim e o que não funciona.
né? Mas essa é a minha história aí com a nutrição. Tu achas que esses teus hábitos de alimentação acabaram entrando, assim, por osmose nos teus familiares? Ah, tenho certeza. Porque eu sempre falo isso. Não é nem por osmose, mas é por exemplo. Eu sempre falo isso no consultório, que a gente é um exemplo. Então hoje, ó, vou te dizer assim, ó, depois que eu tive a minha filha, eu virei uma chave muito, muito, muito séria dentro de mim com relação ao exemplo. Então, a gente fala para os pacientes, né, o tratamento de hipertensão, fala de comportamentos, de hábitos de vida, de exercício, de mentalidade, de higiene do sono, de tanta coisa que é importante, que não é holístico, mas a gente sabe que é importante, que é saudável. E hoje eu olho para os pais e eu digo que eles deveriam considerar que o DNA deles, aqui neste consultório de hipertenso, passou para os filhos. Então, eles hoje poderiam já exercer o exemplo dentro de casa, porque ele é percebido lá dentro, ele é inconsciente. Né? Então, se tu tiveres pais que se exercitam, o exercício faz parte da vida. Agora, se tu não viste isso em casa, isso acaba, por vezes, sendo alguma dificuldade. Ele não está gravado lá, né, no inconsciente. Então, é isso que eu queria te perguntar, se realmente isso passou, porque eu falo isso para os pacientes. Te alimenta melhor, come verdura, diminui o sal, ensina teus filhos a terem um paladar que aceita menos sal. E eu não sei se é feminismo ou o quê, mas eu sempre falo para as minhas pacientes, mães, mulheres, que eu acho que as mulheres, em geral, não digo todas, mas têm um papel mais central na família. Normalmente, quem organiza o cardápio da semana, quem diz o que vai ser de almoço, quem vai nas compras, na maioria das vezes é a mulher. Então, se ela está fazendo uma mudança na alimentação, normalmente ela acaba transmitindo isso para todo mundo, porque daí ela vai comprar coisas mais saudáveis no mercado, ela já vai planejar um cardápio mais equilibrado, e ela se cuidando acaba sendo uma referência para os filhos. O marido já começa a ver, mas olha só, tá se cuidando, tá melhor, tá mais puxa todo mundo. Já tá E começam a gostar, né? Começam a gostar dessa comida natural. Acaba né? cuidando todo mundo. E eu que tenho filhos mais velhos, as minhas filhas têm comportamentos hoje, principalmente de hábitos de saudáveis, de se cuidar, de academia, que eu nunca chamei, nunca convidei, nunca puxei muito, mas só delas verem eu fazer, ou eu me cuidar, ou uma alimentação saudável, elas fazem coisas que hoje são iguais. Os filhos acabam se tornando iguais. Mas ao mesmo tempo dá um certo medinho, assim, né? Porque, tipo, eu, nutricionista, sempre gostei de academia. Dá um medinho deles quererem ser totalmente o inverso disso. Então não pode falar, tem que fazer e não dizer faz igual. Isso, então tem que ser tudo com muita medida, tu não pode impor isso em casa. Até questão de doce lá em casa, não entra muito doce, mas se entra, ninguém é proibido de comer, né? Então não é uma coisa que tem uma oferta. Não tem um armário cheio de doce, assim? Bem escondido. Não, capaz, não tem. Mas tem sempre tem doce. A milícia é uma formiga, eles gostam, então tu apresenta o que tu gosta de fazer e eles vão te acompanhar, mas se tu impor, eu acredito que acaba desviando mais. É bem provável. Eu sou doente por chocolate, mas eu agora sou doente por chocolate. Vamos puxar a Cíntia ali que não falou do currículo, a formação. Muitos anos de história, vou levar um podcast inteiro. Não, deixa eu colocar um parênteses, assim, ó. A Cíntia eu conheço desde esse tamanhozinho, assim. Ela usava 2 Maria Chiquinhas, eu lembro dela assim. Na verdade, eu era mais velha, não sou mais velha, né? Então eu já era mais adolescente, assim, tinha uma pirralha. Eu estudava com o irmão dela no colégio e ela sempre circulava ali. Até que um dia a gente se achou aqui, né? Então agora fala pra gente aí. A gente estudou na mesma faculdade, né, Carla? Na Federal de Pelotas, em momentos diferentes, sim. Eu também fiz medicina na Federal de Pelotas. Aí, quando eu me formei, eu trabalhei em posto de saúde. Fiz tanta coisa, vou só um filme aqui. Foram 2 anos de posto de saúde para ver o que eu queria fazer. Eu tinha gostado de muitas coisas na faculdade. Eu gostei muito de pediatria, eu acompanhei cirurgião a faculdade inteira. Eu vi muito sangue até que eu cansei. Eu vi que eu não queria chegar no hospital às 6h10 ou 10:06, né? E aí eu tinha passado pela cardiologia e tinha sido um ambulatório muito tocante e eu já não me lembro mais como é que foi o ambulatório, mas eu lembro que o ambulatório terminou assim. O meu preceptor tirou um dos corações que a gente tinha de borracha assim no ambulatório
E ele disse assim, ó, tu fica quieta, mas eu vou te dar esse coração, tu vai ser cardiologista. E eu disse, adorei, muito obrigada, só que não, eu vou ser cirurgiã. Levei meu coração para casa, ele tá lá no meu consultório, é o coração dos meus vídeos, né? E aí quando eu acabei a faculdade, meu coração dava uma palpitada, assim, pela cardiologia, acabei buscando essa área e eu acho que eu ainda não sabia que eu queria fazer essa diferença, eu estava tentando me encontrar ainda na ciência, no que eu gostava de estudar. E aí eu fiz medicina interna lá em Pelotas, depois eu fiz cardiologia e ecocardiografia em Passo Fundo. Anos depois fiz uma pós-graduação em cardiologia com cardiografia fetal, também gosto de coração de bebê. Mas eu acho que foi mais durante os meus anos de trabalho como cardiologista que eu fui realmente descobrindo e acalmando o coração. Acho que com o próprio desenvolvimento pessoal, assim, eu sempre conto nos meus vídeos por aí que eu fiz muitos anos de terapia, eu buscava muito me conhecer e tratar algumas coisas que eu precisava. Quem nunca, né? E eu acho que foi com esses aniversários que eu fiz aí, que estão na minha conta, e com o meu tempo de consultório, que eu consegui descobrir que eu achava que eu fazia alguma diferença, assim, que eu me dedicava bastante aos pacientes, mas isso tudo eu só consegui fazer depois que eu cheguei num amadurecimento interno, bem pessoal, assim. E aí eu consegui enxergar o outro muito melhor. E aí eu consegui atuar melhor no consultório. E eu consegui realmente entender que dá para fazer diferença. E aí a gente está em 2020, 21, 22, a internet está bombando. E eu ficava 5 horas com os pacientes no consultório, né? Depois eu vou começar a falar, começar a gravar vídeo, dar play para eles olharem no consultório. E aí eu comecei a trabalhar aí com a internet e vejo que depois que a gente começa, a gente não termina mais, hein? Esse podcast aqui, ele era para ser curto, né? Esse pod era para ser curtinho. Vocês viram, olha onde a gente tá, né? Quando a gente começa a falar. E eu acho muito legal teus vídeos, muito legal. Tu fala muito bem, tu fala de uma maneira simples, que é bem compreensível, assim. Que amor, obrigada. Mas todas vocês fazem isso também. Nós todas estamos aprendendo com as outras, né? A gente está sempre aprendendo. Tá muito interessante. Até porque hoje em dia a gente é de uma geração que começou agora para nós, né? As crianças hoje já sabem mexer mais do que a gente, né? Mexe em tudo. Com certeza. Em celular, até demasiadamente, né? Mas isso também é um assunto para um outro podcast. Gurias, então, já aproveitando o gancho ali, qual é o assunto do próximo? Ai, a gente... Olha, eu tenho uma lista aqui fervendo. Eu acho que a gente podia falar, podemos fazer, vamos citar um? Vai. O que vocês acham de a gente falar sobre obesidade? Acho muito legal. Acho ótimo, né? Vai começar por várias coisas. Acho que vincula todas as profissões aqui que vão entrar nesse tema. Acho que vai ser bem... Acho que a gente Quem gosta de comer muito doce vai ficar obeso e destruir a sua... Não, isso é só spoiler. Só o próximo. Mas a gente tem todos os aspectos biopsicossociais da obesidade para discutir aqui, que é um assunto muito sério. Então tá. Então, É isso aí? Pessoal, para o nosso próximo podcast. Fechou, Gurias. Parabéns pra nós.